Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse curso fantástico que, que a gente promove hoje, com um professor que eu sou suspeito para falar, porque além de um grande ser humano, é um excelente profissional. Ele trabalha na Softplan, ali no Saja DV. Ele que não é, como ele acabou de falar, não é de Goiânia, é da Ilha da Magia, Floripa, grande Floripa, cidade linda. Estive lá ano passado, foi ano passado, né? Ano passado, num congresso promovido pelo Saja DV, pelo Softplan. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho a grande satisfação e alegria de ser um grande parceiro do Thiago. Nós caminhamos aí já há um bom tempo, e o Thiago que me foi apresentado pela Crícia, a nossa queridíssima presidente da Comissão da Advocacia Jovem. Crícia, muito obrigado por participar aqui com a gente. Antes de apresentar o currículo do Thiago, eu quero te conceder aí a palavra. Pronto, tá ligado meu microfone. Boa noite, pessoal que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos à ESA para variar, fazendo eventos de excelência. Conheço o Thiago há muito tempo, inclusive, eu tenho muito a agradecer ao Thiago. Eu falo que o Thiago foi uma das pessoas que me enxergou antes de eu mesma enxergar potencial. Eu tinha acabado de sair da faculdade, de passar na UAB. Quando eu conheci o Thiago falava as coisas para mim, eu falava, não, você está vendo coisa demais, nunca vai chegar nesse lugar, e etc. Então, vocês estão em excelentes mãos. Thiago, tinha que vir aqui para te agradecer. E como amiga, hoje em dia, a gente é muito amigo, e como profissional, pela pessoa que você é. E, gente, vou passar direto, né? Porque estou aqui para ouvir ele e vai ser uma grande palestra, eu tenho certeza. Rafael? Obrigado, Crícia. E eu quero fazer a apresentação do currículo do Thiago. Eu tenho certeza que muitos advogados e muitas advogadas estão curiosos para entender o que é esse curso, porque, na verdade, né, inclusive a sugestão de nome foi ideia do Thiago, e ele falou como a advocacia pode se beneficiar com básico. De básico não tem nada, porque o SEO, de fato, é uma grande ferramenta para posicionar melhor os seus textos, né? Se você colocar no Google textos genéricos, mas e muito comuns, né? Por exemplo, escada pontiana. O primeiro resultado é de um artigo meu. Se você colocar prescrição e decadência, o segundo resultado é um artigo meu. E o resultado, por essa magia, é o Thiago. Ele que está no mercado digital desde 2007, atua como consultor de performance digital em empresas de todos os portes, ajudou a gerar mais de 4 bilhões de acessos orgânicos nos mais diversos nichos de mercado, é head de SEO na Softplan e cofundador do Google Business Group de Florianópolis. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. Já te passo a palavra. Pessoal, algo que eu sempre costumo dizer em todos os cursos, e nesse eu não vou fugir de falar, suguem tudo que vocês puderem do Thiago, porque ele sabe demais. E sem mais delongas, obrigado, Thiago. A bola está com você. Beleza. Primeiro, muito obrigado, pessoal da ESA, Rafael, Crícia. Agradecer demais. Eu gosto muito de falar sobre SEO e quando eu falo assim para algum nicho de mercado um pouco mais específico, isso ainda me dá muito mais alegria, na verdade, né, porque a gente sabe o quanto que impacta diretamente no trabalho dos profissionais. Quando a gente fala para profissionais da área de publicidade, da área de SEO, é muito mais fácil, né? Tem outros desafios, mas o impacto direto na vida a gente sente quando a gente dá assim palestras, aulas, enfim, workshops para profissionais de determinadas áreas, porque a gente sabe que saindo daqui, né, ou até mesmo durante, né, essa apresentação, as pessoas já vão anotando, já vão pensando, putz, eu podia fazer isso, e já impactar no outro dia na vida direta daquela pessoa, diferente, por exemplo, de dar uma palestra para um profissional de marketing que ele ainda vai testar, ou que ele vai pensar em qual cliente dele, enfim. Aqui não, pessoal. Aqui a gente sabe que vocês estão aqui para, de fato, ter um maior alcance dentro das mídias, beleza? O que eu posso dizer, pessoal? Primeiro, né, o Rafael acabou falando aqui de acessos orgânicos. Né, os acessos orgânicos, já para dar um pequeno spoiler aí do que vem para frente, acessos orgânicos são aqueles acessos oriundos de algo que não foi investido. Né? O próprio nome já diz, né? A própria palavra já diz organicamente trazido até o teu veículo.
né? Então, a gente não tem aí investimento direto, né, como o Google Ads, né, ou o Facebook Ads, LinkedIn Ads, enfim. Né? Então, é um trabalho que, de modo a fazer um conjunto de técnicas, que a gente vai falar agora sobre SEO, né, visa trazer esses acessos de quem está aí buscando alguma coisa dentro da internet, enfim, e aí a gente consegue trazer essa pessoa para dentro do nosso negócio. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, a gente tem aqui, eu fiz uma apresentação no padrãozinho da ESA. Parabéns, ESA. Muito legal. E hoje, vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, ok? Eu vou aqui compartilhar a apresentação, não vou compartilhar a tela. Uma coisa, pessoal, vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem, ok? Podem ficar à vontade para a gente fazer essa apresentação juntos, beleza? Então, pode ser no chat, pode abrir. Eu não sei se, Rafael, você aqui costuma abrir o microfone ou não, né? Mas se tiverem aí, se tiver essa possibilidade, pode abrir o microfone, pode perguntar. Claro, sem problema nenhum. Aqui quem manda é você, viu? Beleza, então, pessoal, quem quiser aí, pode abrir o microfone, pode perguntar, ou pode falar no chat também, se tiver vergonha de falar, enfim, estamos juntos justamente para isso, beleza? O objetivo aqui, pessoal, minimizar aqui. O nosso objetivo é falar um pouco do básico, né? Eu até brinquei com o Rafael, né, que eu dou cursos de SEO, exclusivamente de SEO para mais de 12, 16, 20 horas. Né? Tem matérias de pós-graduação que falam de SEO que tem 40, 60 horas. Então, aqui, o ideal o objetivo daqui é instigar o uso, né, entender um pouco do básico, né, e também dar algumas pinceladas aí na prática, beleza? Aqui ninguém vai ser, obviamente, especialista em SEO, né, especialista em tráfego orgânico, mas a intenção é que já saiam daqui com, principalmente, com qual dos critérios eu vou conseguir trabalhar melhor no meu negócio, beleza? Eu não me aprofundei tanto assim em critérios de OAB, enfim, código de ética, disciplina, enfim, que isso vocês já estão cansados de saber o que pode e o que não pode. Né? Eu só dei uma pequena pincelada ali no código. Se eu estiver falando alguma besteira ou se eu estiver falando alguma coisa ilegal, né, por favor, vocês podem falar aí. Né? Eu não quero, estou com bastante advogado aqui para me defender, então, por favor, pessoal, se eu falar alguma coisa que infrinja o código de ética da OAB, levantem a mão, falem, né, porque eu não quero sair daqui com nenhum mandado de segurança aberto. Mandado de segurança, é isso que seria o nome? Não, com algum mandato, enfim, depois vocês me falam, né, eu já devo ter falado a primeira besteira aqui, então, em termos advocatícios. Beleza? Quem sou eu, pessoal? O Rafael já falou algumas coisas, mas eu gosto de falar algumas coisas diferentes que me fizeram, né, me tornaram o profissional que eu sou hoje. Eu sou graduado em marketing, mas eu também comecei sistemas de informação na UFSC e pedagogia na UDESC, né, duas faculdades aqui da região. Então, eu sempre tive essa pegada de gostar de ensinar, de ter também essa questão um pouquinho mais técnica que sistemas de informação me trouxe também. Eu sou co-founder do Google Business Group Florianópolis, né, que foi uma iniciativa do Google lá em 2012 para desmistificar essa questão de ser apenas um buscador. Né? Para quem não sabe, o Google tem mais de 70, 80 ferramentas aí para marketing, outras não tão voltadas para marketing assim, para análise de dados. Tinha até, né, antigamente não tem mais, questões de arquitetura. Enfim, o Google ele tem bastante serviço e lá em 2012 ele estava preocupado com essa questão. Né? Ele estava preocupado aí com a questão de ser visto apenas como um buscador. Né? Então, ele buscou em 5 regiões do Brasil, né? Florianópolis foi uma delas, alguns embaixadores da marca Google, e eu fui um deles. Eu atuo desde 2007 aí com marketing digital, né? Trabalhei em várias áreas, mas sempre com conteúdo. Sou head de conteúdo de SEO lá na Softplan, então eu sou responsável aí pela performance dos portais que a Softplan tem hoje, lá principalmente do SageADV. Né? O SageADV software jurídico é onde eu trabalho mais, onde é o meu maior foco, né? O meu maior grupo focal é dentro do SageADV. Eu sou consultor de performance e marketing digital em diversas empresas, como o Rafael falou, empresas de pequeno, médio, grande porte. Né? Então, eu tenho contato com várias áreas, inclusive com escritórios de advocacia. Eu também faço consultoria aí para escritórios de advocacia. Eu sei o quanto é importante trabalhar
com conteúdo, eu sei o quanto é limitado, né, as possibilidades de publicidade na advocacia, eu sei o quanto é regulamentado aí pela OAB, então a gente sabe, bem regulamentado, inclusive, né, a gente é necessário que tenha essa regulamentação, tem algumas questões aí que são discutíveis, mas é necessário no mercado, tão necessário no Brasil, é interessante que tenha essa regulamentação. Eu sou nascido e criado em Floripa, torcedor do Avaí, né? Meu Avaí aí caiu para a Série B, infelizmente, né? O ano passado, né, eu estava aí contra o Flamengo do Rafael e da Crícia, eu acho que os dois são flamenguistas, né? Então, esse ano, infelizmente, a gente não vai se encontrar aí no futebol, né? Mas estamos se encontrando aqui no SEO. Mas quem sabe o ano que vem a gente suba, Rafael. Aí fica o convite, tá? Ano que vem na ressacada. Eu vou esperar o convite, sim. Eu quero, inclusive, voltar a palestrar. E da última vez que eu palestrei aí, você ficou de me pagar uma cerveja e não pagou. Então, eu vou te cobrar, viu? Com juros e correção. Tiago, eu tô esperando também, viu? Teve gente que sumiu aí antes do término do evento, né? Infelizmente, foi embora antes do término do evento, não deu tempo nem de eu pagar a cerveja. Infelizmente, esse ano, pessoal, por conta aí do momento único que a gente está vivendo, né, o ADV, o site ADV, ele não vai produzir aí o ADV Conference, né, o ADV Experience, enfim, como seria aí o próximo. Infelizmente, a gente não vai fazer nenhum online, vai ter alguma questão aí, talvez, um pouco reduzida no online, mas, infelizmente, a gente não vai fazer o evento presencial esse ano, mas é uma pena, porque foram 2 anos de grande sucesso. O Rafael, ano passado, palestrou, né, foi muito bem avaliado, inclusive teria novamente um espaço aí para o IEAD, um espaço aí para a OAB de Goiás, mas esse ano, por conta aí da pandemia, né, a gente não tem esse espaço, infelizmente. Por fim, né, já ajudei a gerar aí 4 bilhões de acessos orgânicos. Esses tempos eu fiz esse cálculo novamente, eram 3, agora já foram 4, né, fora aquelas que eu não tenho mais acesso, né, às ferramentas, enfim, mas aí desde 2007 eu venho ajudando, principalmente via acesso orgânico, pessoas e empresas a crescerem no ambiente digital. Alguma pergunta, pessoal? Já? Não? Beleza. Mas podem ir perguntando, tá, pessoal? Não tem problema algum. Antes, um pouco de teoria, né? Eu gosto de falar primeiro o que não é, né, o SEO, porque o SEO ele é algo que é muito discutido, né? E tem, sim, essa discussão, às vezes até boba, de tráfego orgânico, tráfego pago, SEO demora, SEO não demora. Então, eu já vou agora aqui de cara desmistificar algumas questões. Primeiro, o SEO não é, pessoal, escrever para o Google. Pessoal, tem que escrever esse site aqui para o Google, tem que escrever esse texto para o Google, tem que escrever essa página para o Google. Não, a gente não escreve para o Google, a gente escreve uma melhor leitura dos usuários. Né? O algoritmo do Google, todo o conjunto de critérios que o Google utiliza para fazer um bom posicionamento, são critérios que faz parte da forma como o ser humano faz o consumo do conteúdo. Por exemplo, eu vou falar um pouco melhor mais adiante, mas eu preciso que tenha a cada 300 palavras ter um subtítulo, por exemplo, ou a cada 150 palavras ter um parágrafo. Isso, na verdade, é leiturabilidade, pessoal. É como que os usuários melhor consomem aquele conteúdo. Então, a cada 300 palavras ter um subtítulo, isso é uma forma da pessoa ir lá, respirar, consumir, entender, degustar, e aí sim, agora eu entendi do que se trata. E aí ele vai de novo para um tópico. Eu preciso ter alt e title nas imagens. Né? O alt e o title nas imagens são critérios de usabilidade e acessibilidade. Então, o Google, né, o Sergey Brin e o Larry Page, né, os fundadores do Google, eles não acordam de manhã com vontade de colocar aquilo dentro do algoritmo. Não, na verdade, ele pensa em como melhor consumido será o conteúdo. Né? Então, ele busca fazer um ranqueamento ali da SERP, que a gente vai falar um pouco depois aí o que é a SERP. Quanto melhor for consumido aqueles conteúdos, melhor para o usuário, mais ele vai pesquisar no Google, e assim o Google vai manter essa hegemonia aí de mais de 90% de share de mercado. Então, mais de 90% das pesquisas no mundo são feitas dentro do Google ou de uma ferramenta do Google. Beleza? Então, não é escrever para o Google, é escrever de uma forma que as pessoas sejam mais... que a expectativa na busca
seja mais alcançada, beleza? Outra coisa, SEO demora para dar resultado. Não, pessoal, SEO não demora para dar resultado. O que demora é fazer um bom trabalho de base, né? É fazer um trabalho com que as pessoas sejam melhor trazidas para o seu negócio. E para isso, tu vai ter esse problema, esse período que eu chamo de inércia, né? Essa inércia dentro dos seus acessos, vai acontecer em qualquer das fontes de tráfego. Se tu não fizer um bom trabalho de base, se tu não tiver um bom servidor, se tu tiver uma boa leiturabilidade, uma boa velocidade de carregamento, imagens interessantes, um código simplificado, uma boa acessibilidade, bom UX, uma boa experiência de usuário, isso vai ser ruim para todas as fontes de tráfego. Então, o trabalho de base, que tem reflexo em todas as fontes de aquisição, ele também é para o SEO, por isso que às vezes a gente tem essa impressão que demora para dar resultado. Claro, se eu for lá, por exemplo, né, e comprar algo no Google, né, comprar uma palavra-chave dentro do Google, vai ser, na mesma hora, eu vou trazer o tráfego para o meu site. Óbvio, né, isso não tem o que discutir. Qual é o problema? Dentro, para quem entende aí um pouco de mídia paga, para comprar uma palavra-chave, né, para o seu escritório, que isso também é permitido aí pelo código da OAB, né, desde que tenha aí, obviamente, o caráter informativo, né, como a gente vai falar mais adiante. Quando eu comprar uma palavra-chave do Google Ads, por exemplo, e eu tiver um site ruim, um site que não tem uma boa usabilidade, eu vou pagar muito mais caro, porque tem uma questão lá que se chama índice de qualidade. E esse índice de qualidade, ele é um multiplicador em relação ao quanto tu se propõe a pagar por aquela palavra-chave, faz uma multiplicação e isso vai te dar um resultado. Então, nem sempre, pessoal, quem paga mais está em primeiro lá nos resultados do Google Ads. Né? Então, aí eu tenho que entender melhor como funciona esse ranqueamento também na mídia paga. Beleza? Então, pessoal, não demora. O que demora é fazer um bom trabalho de base, e esse trabalho de base ele serve para todas as fontes de tráfego. Serve para social também, né? Porque eu tenho também um algoritmo lá em redes sociais. Serve também para referências. Quem que vai referenciar um site ruim? Certo? Então, se eu tenho bons critérios de SEO base, também vai servir para uma estratégia de link building, né? Para uma estratégia de referência de site. Então, de novo, critérios de SEO servem para tudo, beleza? Outra coisa, o SEO, ele não é mais um diferencial. Eu ouço muita gente falando, né? Não, mas eu faço um SEO de ponta, um SEO de extrema qualidade. Pessoal, hoje todo mundo faz SEO, né? Todo mundo, eu tenho, por exemplo, um certificado de segurança no meu site. Gente, quase todo mundo tem certificado de segurança. Eu faço textos de mais de 500 palavras. Gente, hoje quase todo mundo faz texto de 500 palavras. Então, assim, não é mais diferencial, beleza? Outra coisa, o SEO só serve para algumas empresas. Não, o SEO serve para todo mundo. Né? O que vai diferenciar o meu SEO do teu SEO? Né? É a forma como tu faz a escolha de palavra-chave. Eu posso ranquear, por exemplo, num trabalho de base para marca. Né? Então, mas eu não posso atrair clientes, mas eu posso atrair pessoas interessadas em determinado assunto. Mas ninguém pesquisa as palavras-chave do meu negócio, mas podem pesquisar o teu nome. Então, ou tu pode fomentar o mercado. Então, para isso, também serve o SEO, para criar mercado. Beleza? Lá, quando a gente começou lá com o SageADV, cara, quase não tinha pesquisa para determinadas palavras, como gestão do escritório de advocacia. A gente fomentou tanto o mercado que hoje aumentou muito. A gente é lá primeiro no Google, né, por conta do trabalho de SEO que a gente faz, né, mas a gente também precisou fomentar o mercado, porque, como vocês devem saber melhor do que eu, né, menos da metade dos advogados utilizam um sistema de gestão, certo? Então, a gente precisou fazer com que o mercado fosse fomentado, né, para pessoas entenderem, qual é a necessidade que eu tenho hoje de melhorar a minha gestão? Depois que a pessoa sabe da melhoria de gestão, ela vai saber o quê? Qual é a importância de um software jurídico. Isso é SEO também, tá, pessoal? Escolha de palavra-chave, jornada de compra. Isso não vai falar agora, mas é interessante vocês já pesquisarem, né? O que é inbound marketing, o que é jornada de busca, o que é intenção de busca, jornada de busca, jornada de compra,
etapas de funil. Então, tudo isso faz parte aí de uma grande estratégia de marketing digital. Não vai ser bem o que eu vou falar hoje aqui sobre SEO, mas é interessante também, pessoal, né, a gente entender do que se trata essas grandes teorias também por trás do marketing digital, não apenas de SEO. Beleza? Temos alguma pergunta já, pessoal? Aqui no chat. Agora você... Opa, boa noite a todos. Boa noite. Tá. Não temos nenhuma perguntinha por enquanto. Beleza, fechou. Então, para vocês aqui, em especial, né, principalmente, pessoal, o SEO não infringe aí o código de ética e disciplina da OAB, desde que, obviamente, como qualquer publicidade na advocacia, seja utilizada num caráter informativo. Beleza? E o que o SEO significa? O SEO significa Search Engine Optimization, né? Otimização para mecanismos de busca. E quando eu falo mecanismos de busca aqui, pessoal, eu vou falar Google, beleza? Eu não vou falar site de busca, enfim, eu vou falar Google, também como eu falei. Mais de 90% do share de mercado, né, é do Google. Então, daqui para frente, tá, estamos combinados, eu não vou falar mais mecanismos de busca, eu vou falar apenas Google, beleza? Mas o que é SEO? Não apenas o que significa, né, que a gente falou de otimização para mecanismos de busca. Isso aqui fica um pouco no campo das ideias, né? Vamos descer aí um pouco mais para o campo prático, beleza? O que é SEO? O SEO é um conjunto de técnicas para melhorar, para mostrar ao usuário resultados orgânicos, como eu falei, né? Não usuários, não mídia paga, algo que se aproxima da sua intenção de busca. Então, quando eu vou lá procurar, por exemplo, piso, dicas de piso, eu não quero encontrar quanto custa um piso, quanto custa um porcelanato. Eu quero ver quais são dicas de como usar. Qual porcelanato combina mais com a minha cozinha? Eu não quero, de novo, eu não quero que venha um e-commerce. Eu quero que venha dicas de decoração, um site ou um blog de decoração, né, de uma arquiteta, por exemplo, ou um design de interiores, né, para eu ter melhor, consumir melhor aquele conteúdo mais perto do que eu quis de fato com aquela minha busca. Beleza? É isso. Vou fazer uma analogia, né, pessoal? Aí eu vou... desculpa aí se ninguém jantou ainda, né, mas eu gosto de fazer essa analogia sempre aí, porque faz muito, muito, muito sentido essa analogia. Alguém quer chutar aí, pessoal, por que eu trouxe aí uma receita de bolo, um bolo de cenoura tão bonito, com uma cobertura de chocolate, para uma palestra, para uma aula de SEO? Alguém quer chutar aí? Não? Opa, aqui no chat. Nem imagino. Não, pessoal. Por que eu tenho? Por que diabos tem? Pode ser, exatamente. Né? O SEO, gente, é assim como uma receita de bolo, né? Eu posso encontrar, né? Exatamente. Né? Eu posso encontrar na internet. Né? Eu posso encontrar receitas de como fazer SEO, né? De qualquer jeito. O problema é, quando tu faz uma... Se eu e vocês aí fizermos a mesma receita, tem essa receita aqui, ó, de... Ótimo. Pessoal, se eu tenho aqui essa receita de bolo de cenoura e fizer a mesma receita, eu e vocês aí, eu tenho certeza absoluta, vai sair diferente. Né? Por quê? Porque a gente não tem o mesmo forno, a gente não tem a mesma marca de farinha, a mesma marca de chocolate, a gente não tem a mesma batedeira, por exemplo, a gente não tem o mesmo tipo de ovo. Então, é muito fácil fazer SEO. Está lá na internet, se vocês procurarem agora, vocês vão encontrar um monte. Como fazer SEO para e-commerce? Como fazer SEO para advogados? Como fazer SEO para qualquer nicho de mercado? Mas, gente, se tu for lá, por exemplo, pegar a grande receita da comidinha da vovó, cara, não vai sair igual. Não vai sair igual. Por quê? Porque não adianta, tem vários critérios, certo? Vários critérios de uma forma diferente de fazer um bolo de cenoura. Beleza? Então, gente, não adianta vocês ir lá pegarem
critérios aí genéricos de SEO. Eu peguei um curso aqui tudo sobre SEO. Gente, vamos com calma, né? Vamos colocar até mesmo esse curso daqui. Eu não vou dizer que eu não tenho a verdade absoluta, pessoal, né? Então é interessante que todo mundo teste, todo mundo leve em consideração que para cada nicho de mercado pode ter, para cada área, por exemplo, para cada área do direito, pode ter um tipo diferente de formas de fazer SEO, palavras-chave diferentes, negócios diferentes, público-alvos diferentes e personas diferentes, principalmente. Então, por isso, pessoal, não copiem 100% o seu... eu vou colocar aqui grandes... a gente sabe aqui, por exemplo, o Merola, né? O Merola, eu acho que é colega de vocês aí, ele tem, né, um sucesso absurdo, né, em marketing digital para advogados. Não adianta eu só ler o Merola, por exemplo, né, ir lá e copiar tudo que ele faz. Não vai dar certo, porque cada mercado tem a sua particularidade, né? E eu preciso entender quais são as minhas particularidades e aí sim eu conseguir caminhar com as próprias pernas. Beleza? E será que o SEO funciona, pessoal? Vou trazer alguns números aí para provar que sim, funciona. 3,5 bilhões de pesquisas por dia. Por dia, pessoal, isso no mundo, tá? 50% dos usuários que realizam uma pesquisa local visitam uma loja física. Então, quem trabalha aí com escritórios de advocacia, com atuação local, olha que questão interessante, né? 78% das buscas mobile resultam compras offline, né? Então, quando eu quero fazer aí, comprar, por exemplo, ir numa padaria, numa farmácia, 78% das pessoas procuram antes, né? 86% dos consumidores leem review antes de consumir um conteúdo. Imagina que louco. Inclusive, advogados, né? 93% das pessoas são influenciados por conteúdos digitais. Imagina, se eu sou uma pessoa que fala muito sobre direito do trabalho, olha a quantidade de pessoa que procura antes, eu tenho um problema trabalhista. Obviamente, antes de procurar um advogado, eu também vou procurar, porque todo mundo aí tem brasileiro, técnico de futebol, advogado, médico, brasileiro sempre tem um pouco de todas as profissões, engenheiro, mecânico, brasileiro gosta de se meter em tudo quanto é profissão, né? E, obviamente, na advocacia deve ser a mesma coisa. Então, quando eu passo por um problema trabalhista, por exemplo, né, ou a minha empresa cometeu algum infortúnio comigo, enfim, eu passei por algum problema dentro da minha empresa, primeira coisa, eu vou procurar na internet. Se eu sou um advogado trabalhista que fala sobre aquilo que eu pesquisei, imagina o quanto que eu não vou ser influenciado por aquela pesquisa, certo? Muito. Então, é super importante, pessoal, o SEO também para isso. 90% dos usuários ainda não formaram uma opinião antes de comprar, certo? Então, se eu sou um advogado, por exemplo, pode ter certeza, pessoal, antes de fechar o negócio contigo, né? Ele vai, obviamente, fazer lá a consulta com vocês, ir lá no escritório de vocês, tudo certinho, né? Mas pode ter certeza, saindo dali, ou até mesmo antes, eles vão olhar quais são os casos que tu tem, se tu tem algum nome no mercado, como é as tuas redes sociais, enfim, eles vão pesquisar sobre a tua atuação, tanto online quanto offline. Beleza? Apenas isso aqui é algo muito interessante, porque é importante fazer não só SEO, mas fazer um bom SEO, né? Apenas 0,78% das pessoas clicam na segunda página do Google. Então, gente, se tu está na segunda página, eu estou em 11º no Google. Cara, é quase a mesma coisa que está em 100. Né? Então, não adianta. Ou está na primeira página, ou não está. Beleza? Então, é importante, sim, não só fazer um bom SEO, né, como fazer um SEO de qualidade, ok? E 92% de todo o tráfego no mundo é feito através do Google ou de suas ferramentas. YouTube, Google Imagem, enfim, né, o YouTube também é do Google, né? Então, olha o quanto, né, que a gente tem de importância quando a gente usa um bom SEO. E como que o Google pensa, né? A gente já começou a falar um pouco aí de intenção de busca, né? O Google, ele tenta encontrar de que maneira, né, a gente faz, como que a gente pode colocar o nosso texto de uma forma que o Google interprete melhor aquilo. Como que eu vou fazer, por exemplo, como que o SageDV lá, por exemplo, faz para não impactar o cliente de vocês? Né? Porque, como eu falei, as pessoas também procuram, né, como o recurso nominado, acho que foi o que o Rafael falou, né?
como que as pessoas podem procurar isso. Mas como que a gente chega nos advogados e não nos clientes dos advogados? Porque a gente faz um SEO que vá ao encontro da intenção de busca do usuário, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de recurso, né, em concurso público, por exemplo, se eu não me engano, até um texto do Merola, isso daí. A gente vai lá e faz um SEO, uma forma de palavra, a gente escolhe palavras-chave, escolhe termos semânticos, né, que tem a ver com o universo do direito, e não para as pessoas que, por exemplo, não passaram no concurso público e querem entrar com um recurso. Então, para não chegar pessoas que não são a nossa persona, né, a gente faz o seguinte, a gente vai lá, né, e trabalha com termos que são direcionados para o advogado. Aqui são exemplos que fazem esse tipo de... como que o Google tem aquele primeiro raciocínio. Como trocar uma lâmpada? Como os correios trocam moeda estrangeira? Vou me trocar. Olha, o mesmo verbo, trocar, em 3 sentidos diferentes. Como trocar lâmpada, no sentido de trocar, permutar e vestir-se. 3 sentidos. E como o Google faz isso? Né? Ele olha intenção de busca e contexto de busca, beleza? Quando o cara vai lá e fala como trocar uma lâmpada, ele não vai trazer um resultado como vestir uma lâmpada, né? Não faz sentido, certo? Então, isso é uma das formas que o Google usa para trazer um resultado melhor. Eu trouxe aqui, pessoal, depois vocês vão receber aí esses slides. Aqui embaixo tem o algoritmo completo, tá, pessoal? Né, para vocês entenderem melhor como funciona o algoritmo. Então, cara, curso de SEO, sim, tem alguns cursos interessantes de SEO, inclusive eu dou aula neles, então, né, eu vou indicar. A ComSchool e a Unicorn Academy. Né, a Unicorn Academy ela é mais online e a ComSchool ela tem aí os cursos presenciais. Tem a Udemy, tem a Content, tem a própria Resultados Digitais, tem várias empresas aí que falam aí a Blue Academy também, né, mas aí são um pouco mais caros, mas são bem mais completos. Pedro, resultados orgânicos são resultados que não são pagos, né? Como eu falei lá no início, são resultados que são oriundos desse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é de SEO. Sabe lá, quando a gente busca no Google, que tem lá ads, os 3 primeiros resultados, que são os 3 ou 4 primeiros resultados, que são Google, que são ads, escrito ao lado, depois aqueles resultados são os resultados orgânicos. Depois dos resultados de ads, são os resultados que a gente tem algum controle. Não são resultados que eu preciso de investimento para aparecer. E aí eu falei aqui algoritmo, né? O que é algoritmo, pessoal? O algoritmo tem alguns sentidos, mas o principal sentido, né, eu vou falar aqui, são mais no formato lógico, né, mais no formato da informática. São sequências lógicas que não ambíguas, né, que aplicadas a um conjunto de dados permitem encontrar uma solução. Né? Então, isso é o Google. O Google ele vai lá, pega a tua palavra, joga para o algoritmo dele, ou seja, para operações lógicas. Esse cara aqui pesquisou em qual sentido? No sentido de vestir-se ou no sentido de trocar, de permutar. Então, obviamente, isso são em milissegundos, né, que acontecem, mas o algoritmo do Google é isso. Né? É o conjunto de operações lá dentro do Google, que são os vários zeros e uns, né, para tentar entender e te entregar um melhor resultado conforme a tua palavra-chave que tu buscou lá no Google, na pesquisinha, lá naquele quadradinho, num layout branco bem simples, o que eu quero saber, beleza? E, gente, é algo que não... Por que é interessante? Claro, eu vou falar aqui de SEO hoje, né? Vou falar de como chegou nesse algoritmo, né? Como chegou nesse conjunto de critérios, mas, assim, ele muda muito, beleza? Gente, o Google muda 3.200 vezes por ano, né? Então, essa aula que eu estou dando hoje, amanhã, ela já pode ficar um pouquinho defasada, beleza? Isso dá de 8 a 9 mudanças por dia, mais ou menos. Então, hoje, eu fiz essa aula ontem, né? Eu fiz essa aula já faz um tempo, né? Mas ontem eu revisei ela inteira. Né? Então, tá tudo certo. Até ontem ela está atualizada. Né? Então, hoje, pode ter tido alguma mudança de algoritmo aí, né? Que faça, que já não sirva muito para o que eu estou falando aqui. Obviamente,
grandes critérios, grandes mudanças, elas ocorrem aí 2, 3 vezes no máximo por ano, beleza? Fora isso, são pequenos ajustes aí que a gente não sente muito. E o que os últimos algoritmos do Google fez, né, nos trouxeram? Né? O que teve aí de mudança, certo? Que impactou no meu SEO? Lá em 2014, teve a revolução aí da segurança. Né? Então, hoje, lá o HTTPS, né, o certificado de segurança, ele hoje, pessoal, quem não tem. Se o teu escritório de advocacia não tem HTTPS, o Google já te bota lá para baixo. Beleza? Se a tua concorrência inteira tem HTTPS e tu não tem, isso é muito ruim para SEO, tá? É muito ruim para posicionamento orgânico. Então, corram atrás. Boa notícia, tem certificados gratuitos, beleza? Então, quando vocês procurarem, podem colocar lá, certificado SSL gratuito no Google, que vão vir algumas opções aí para vocês. Não tem grandes funcionalidades como tem os pagos, mas já serve para SEO, tá? Melhor do que não ter, beleza? Então, cuidado com o canônico, isso aqui eu nem vou falar muito agora, mas é só para saber que tem várias variações. Quando vocês forem comprar o certificado de segurança, vocês vão entender um pouco melhor do que se trata isso. Isso aqui é mais para registro, beleza? Lá em 2015, veio uma mudança que vem até hoje. Tá? Isso é importante, pessoal. Por que eu não coloquei abaixo de 2014? Porque abaixo de 2014 tiveram mudanças que hoje não fazem mais sentido. Tá? Então, é interessante, do que eu estou trazendo aqui, todos ainda estão vigentes, beleza? Em 2015, teve uma mudança drástica, né, que foi a questão do mobile friendly. O que ele trouxe? Ele trouxe a priorização da versão mobile em relação à desktop, a que aparece no computador, beleza? No teu notebook, por exemplo, beleza? Por que ele fez isso? Isso aqui casa o que eu falei lá para vocês, de que o Google não muda porque quer. Por que em 2015 teve essa mudança de algoritmo privilegiando, né, os critérios mobile em relação ao desktop? Porque em 2015 teve a mudança de uso das pessoas. A partir de 2015, as pessoas começaram a buscar mais por mobile, por dispositivos móveis, do que por desktop. Aí o que o Google fez? Por que eu vou levar mais em consideração a versão desktop se as pessoas procuram mais via mobile? Então, gente, vão fazer. E assim, ó, não adianta mais ser só responsivo, tá? O meu site se adapta. Responsivo é o mínimo que vocês podem fazer hoje. O ideal é que ele seja pensado para o mobile, seja uma versão mobile e não apenas uma versão responsiva, que se adapte às diferentes telas. Beleza? Em 2015 também teve aí o HackBrain, que é a inteligência artificial do Google. Né? Então, agora ele sabe melhor, né, como funciona a tua intenção de busca, principalmente, pessoal, se vocês estão logados. Né? Se vocês estão logados no Gmail de vocês, né, o padrão de busca de vocês, o padrão de comportamento de clique de vocês é levado em consideração. Então, o ideal, quando for fazer um teste, por exemplo, é abrir uma aba anônima, né? E na aba anônima vocês vão ter aí, vai sair a relevância em relação ao critério de busca de vocês. Beleza? Obrigado. Beleza. Opa! Em 2016 deu uma parada, não teve grandes alterações aí em algoritmo, mas 2017, esse sim começou a trazer algo que a gente vê muito hoje. O Fred é o nome do algoritmo, né? O Google gosta de dar nomes assim, para os algoritmos principais deles, então tem vários, principalmente nome de pássaro, enfim, tem nome de animal, teve o panda, e teve vários outros nomezinhos aí. O Fred é em relação ao Fred Flintstones, né, por lá do desenho Flintstones. Né? Por que ele chamou de Fred? Porque o Fred Flintstones ele vivia na Idade da Pedra. Né? E a gente hoje não tem que viver na Idade da Pedra dentro do nosso site. E para isso, pessoal, ele falou, cara, eu não quero mais que site de baixa qualidade, site que começa a pular coisa na cara do usuário, né? Tem um pop-up, sejam lentos, enfim. Então, hoje, sites que têm qualidade interessante são melhor ranqueados no Google, beleza? Então, a entrega de qualidade é super importante aí para o meu usuário. Então, não adianta eu ir lá e colocar várias imagens antes de entregar um conteúdo. Né? O conteúdo, se o cara pesquisou
uma palavra-chave, ele quer saber a resposta daquilo, não quer que venha várias propagandas primeiro, certo? Dá para colocar, por exemplo, na lateral do site, mas entrega para ele, no primeiro momento, o teu conteúdo, porque se tiver aí, quanto mais tu dificultar o teu conteúdo, né, o acesso ao teu conteúdo, pior vai ser teu SEO, beleza? Chegou em 2019, gente, você sabe o que você está escrevendo? Né? De fato, você entende sobre aquilo? Então, não adianta, pessoal, eu ir lá e contratar um monte de jornalista, por exemplo, para escrever para o meu escritório de advocacia. No mínimo, ele tem que ter uma boa revisão e é interessante que eu também assine esses conteúdos. Por quê? Porque de 2019 para cá, pessoal, né, o Google ele tem uma questão de EIT, Expertise, Autoridade e Credibilidade ou Confiança. Né? Ele tem várias traduções. Quando ele consegue pegar dentro do código do teu site ou do teu blog, né, quem é que está escrevendo. Né? Então, se for uma pessoa, por exemplo, que é jornalista e está escrevendo um blog ou um site sobre direito, o Google vai falar, putz, por que esse cara que é um jornalista ou um publicitário está escrevendo sobre direito? Não faz muito sentido. Claro, ele vai olhar a autoridade e a credibilidade do site como um todo. Isso aí vai dar um pouco mais de audiência, mas o ideal é que a pessoa que tenha conhecimento sobre a causa escreva sobre ele. Por exemplo, lá no SajaDV, a gente sempre fala muito sobre isso. Né? É mais fácil eu ensinar SEO para um advogado, como eu estou fazendo agora, do que ensinar direito para um publicitário ou para um jornalista, certo? Então, não tem como... Olha a quantidade de leis que a gente escreve sobre, né, que vocês escrevem sobre, no caso, né? Então, na verdade, em qualquer profissional é isso. Então, um contador, por exemplo, é mais fácil ensinar SEO para um contador do que ensinar matemática e financeira, por exemplo, para um jornalista, certo? Então, é super interessante, pessoal, que vocês mesmos escrevam ou que, no mínimo, assinem com uma boa revisão, beleza? Então, o Google leva muito em consideração esses 3 critérios: expertise, autoridade e credibilidade, seja da pessoa que está escrevendo, seja do site, beleza? Então, a autoridade de domínio aí é super importante. Eu coloquei aqui do lado, pessoal, um pequeno screenshot aqui do Google, né, da guideline do Google, né, que tem só 168 páginas, beleza? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, né, 168 páginas, está na página 20. Olha aqui, lá na página 20 ele fala do tal do EIT, ó. A expertise do criador, a autoridade do criador dele, do site e dele mesmo e do site, a autoridade do conteúdo, a autoridade do criador do conteúdo e a autoridade do website. Beleza? Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Google. Quem quiser, lá na página 20 do guideline do Google. Aqui, eu tirei aqui, pessoal, mas depois eu coloco, tá? Eu tenho aqui o link para esse guideline. Mas é bem fácil de encontrar também, é só colocar o guideline Google, vocês vão entender, vocês vão ter acesso bem fácil a esse documento. Chegou aí 2019, teve o EIT, no começo de 2019, mas para o final de 2019, parece que eu estou falando de anos atrás, né? Agora, em outubro de 2019, mais ou menos, teve o tal do BERT. Né? O BERT foi mais um algoritmo do Google, que, na verdade, ele é uma melhoria do RankBrain. Né? Ele não é bem um algoritmo de core, que a gente chama, que é aquele algoritmo que leva em consideração os principais critérios do Google. Né? Porque o Google diz... primeiro, o Google não fala quais são esses critérios, isso é com base empírica, né? Então, há estudos, né, que mostram quais são os principais critérios, certo? Então, o Google tem por volta de 200 e poucos critérios de ranqueamento, certo? Desses 200 e poucos critérios, 10% deles são o que a gente chama de critérios raiz, de critérios chave, né? Então, de core de algoritmo. Né? Então, o EIT, por exemplo, é um desses 20 critérios, esses 10% desses critérios, né, que o Google utiliza como principais. Então, título, velocidade, link building. Então, alguns desses são os principais critérios. Beleza? E o que o BERT trouxe lá no final de 2019? Ele melhorou, né, a questão da linguagem natural das redes neurais. Então, quando a gente vem trabalhando aí, por exemplo, manga de fruta, manga de roupa, mangá, desenhos japoneses,
Então, qual é a ordem das palavras, às vezes, altera o sentido, né? Então, americanos vistos no Brasil, né? Então, cidadão americano precisa de visto no Brasil. Antigamente, brasileiros... Não, antigamente, como que funcionava? Como o brasileiro pesquisa muito mais de visto para os Estados Unidos que o contrário, o Google acabava entregando também para os americanos os resultados de visto para os Estados Unidos, para brasileiros nos Estados Unidos. Não era isso que ele queria. Agora não, agora o Google ele pega muito mais naturalmente. Então, mais como as pessoas de fato procuram. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Vi que o microfone abriu aí. Não? Beleza. Outra coisa que ele trouxe foi o contexto de busca, certo? Então, antigamente, quando eu pesquisava café, ou como fazer café, como funciona a cafeteira italiana, certo? Como funciona a cafeteira italiana, antigamente vinha um monte de anúncios de cafeteira italiana. Hoje não. Hoje vem o quê? Blogs ensinando a fazer café em cafeteiras italianas. Aí, o que aconteceu? Os e-commerces viram a necessidade de começar a escrever também. Então, hoje, pessoal, quase todo e-commerce tem blog. Por quê? Porque ele vai lá e fala daquele produto, mas ele fala também no uso daquele produto. Isso acaba puxando as pessoas de começo de jornada de compra, né? Mas eles começam a entender, né? Por exemplo, a Bialetti, né? A cafeteira italiana mais conhecida aí. A Bialetti, ela vai lá e tem um blog dela de como fazer o café na cafeteira dela. Beleza? Só que lá no finalzinho, ou na sidebar, ou no canto, tem quer comprar uma cafeteira italiana? Tem aqui. Porém, eu entrego o conteúdo de fato que o usuário quer. Se o usuário vai lá e pesquisa como fazer café em cafeteira italiana e começar a vir só anúncio, cara, o cara vai sair logo, certo? Não faz sentido ter aquilo. A mesma coisa, pessoal, é com vocês. Né? Se eu começar a falar sobre algo que não é da intenção de busca do meu usuário, gente, isso não vai ter uma... E, por fim, o que o Google trouxe lá no final de 2019? Diversidade. Tiago, sua internet travou. A gente não está conseguindo te ouvir. Eu acho que ele deve ter saído, viu, gente? Vamos aguardar um pouquinho que ele já deve retornar. Tá no mudo. Tá. Peço desculpa aqui, pessoal. Deu uma pequena instabilidade aqui na minha internet. Vou voltar aqui compartilhamento de tela. Imagino que não deu, que eu não perdi muita coisa, não falei sozinho muito tempo, porque veio aqui logo a mensagem. Estão vendo minha tela? Sim, perfeitamente. Está tranquilo agora. Beleza, pessoal. Peço desculpa aí, teve uma pequena instabilidade aqui. Então, pessoal, uma coisa que veio lá no final de 2019 foi a questão da diversidade na SERP. Quem aí nunca se irritou de ir lá e procurar, por exemplo, aluguel de imóvel e aparecer todos o mesmo site. Agora não tem mais isso, pessoal. Pode ver que agora tem muito mais variação de resultado. Então, não faz mais sentido, por exemplo, vocês escreverem vários artigos com a mesma palavra-chave. Certo? Então, quando forem escrever, vê que esse artigo aqui ele rende muito. Então, escreva o que a gente chama de épicos. Né? São aqueles conteúdos, né, que são gigantescos e falam sobre muita coisa. Todo mundo aqui já deve ter visto
confira aqui tudo sobre direito civil, tudo sobre direito tributário. Então, esse tipo de conteúdo, pessoal, é o que a gente chama de conteúdo épico, né? Então, se vocês verem que vai ter que escrever muito sobre um determinado assunto, não escrevam vários, beleza? Com a mesma palavra-chave. Ou subdividam, beleza? Façam a divisão da palavra-chave em várias palavras de cauda longa, que a gente chama, que são, ao invés de falar tudo sobre direito civil, quebrem as matérias de direito civil em várias matérias e escrevam vários posts sobre aquelas matérias que vocês separaram, ok? Então, 2019 foi isso. 2020, pessoal, gente, 2020 veio sendo 2020. Como a gente viu aí, está sendo surpresa em todos os campos, inclusive em termos de SEO, beleza? 2020 primeiro, chegou aí em 2020 em janeiro, trazendo a tal da posição 0, que é aquele quadradinho que fica lá em cima, geralmente um pouco mais conceitual. Né? E quando a pessoa pesquisa uma palavra que ela tem um conceito próprio, certo? Esse conceito... esse conceito, ele vem numa caixinha separada. Essa caixinha é a tal da posição 0. Como que eu apareço lá? Conceituando os meus posts. Então, lá dentro dos posts, tem quem usa o WordPress, por exemplo, vai me entender um pouco melhor, né? Que é uma plataforma de produção de conteúdo. Lá tem a parte de resumo. Aquele resumo, ele tende a ser mais conceitual. Se eu falo, por exemplo, de embargos de terceiro, eu vou lá, embargos de terceiro é tal coisa, beleza? Aí, aquele ele vai lá aparecer na posição 0. Novos snippets. Novos snippets são as novas formas de apresentação de conteúdo. Né? Por exemplo, se eu for lá e pesquisar uma receita, vem um tipo de resultado. Se eu procurar um endereço, vem um tipo de resultado. Então, para diferentes tipos de pesquisa, o Google mostra diferentes tipos de resultado. E esse, então, o tal dos snippets, beleza? Chegou maio. Cara, maio teve o tal do 4 de maio que abalou as estruturas. Quem trabalha com marketing e posicionamento orgânico, né, foi um divisor de águas. Teve gente que se deu muito bem, teve gente que se deu muito mal. E o que o 4 de maio trouxe como critérios de SEO? Profundidade de conteúdo. Quando eu falo profundidade, pessoal, eu não estou falando de quantidade de caracteres, beleza? Aqui eu estou falando não só de quantidade de caracteres, eu estou falando diversidade de tipos de mídia. Então, não adianta só texto, tem que ser imagem, vídeo, podcast, quiz, galeria de fotos. Então, tudo que for diferentes tipos de conteúdo é super interessante aí que eu traga dentro do meu portal, dentro do meu site ou dentro do meu blog. Profundidade de conteúdo pode ser também tamanho, beleza? Mas de tamanho de texto eu vou falar mais para frente, ok? Segurança, a gente falou aí de HTTPS, é super importante que eu tenha, mas tem mais alguns critérios aí de segurança que eu não vou falar agora sobre, mas é importante a gente ver nos próprios testes de performance, eu vou falar depois algumas ferramentas, nos próprios testes de performance, ele me dá algumas dicas de segurança. Né? Então, é importante aí que eu trabalhe também com esses critérios. Link building, né? É interessante que eu faça essa linkagem por isso que é interessante que eu seja um formador de opinião, porque quanto mais eu formar opinião, mais as pessoas me linkam. Quanto mais as pessoas me linkam, mais posicionamento eu vou ter, mais acessos eu vou ter ao meu negócio, mais visibilidade eu vou ter com o meu nome ou com o meu escritório. Fechou? E esse link building, pessoal, ele não é só externo, não é só para sites de terceiros, é também interno. Então, é importante que eu faça a linkagem dos meus artigos entre eles, beleza? Então, quando eu vou falar de embargos de declaração, eu posso falar, por exemplo, de embargos de terceiro em algum momento, né, ou tipos de recursos processuais, e eu posso linkar essas palavras-chave. Não sei se eu falei besteira aqui, tá, pessoal? Mas eu sei que são palavras-chave, eu acho que tem alguma relação direta. Por fim, o que o 4 de maio trouxe? Conteúdos atualizados. Eu sei que na advocacia não é um mercado tão dinâmico assim em termos conceituais, mas é importante, pessoal, se eu for falar de leis, né, é interessante aí, vou falar de Código Civil, Código Penal, é interessante que eu vá lá. Se eu uso a palavra Código Penal nos meus posts, é interessante, de vez em quando, eu ir lá e dar uma relida nele, para ver se eu não estou falando alguma besteira, ver se não tem alguma coisa que caiu
né, e ainda estou falando ali dentro. Então, o Google também olha atualizações. Então, de vez em quando, pessoal, é interessante eu revisitar os meus posts, dar uma relida e ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Inclusive, não só a nível de conteúdo, mas pode ser a nível de SEO. Né? Por exemplo, agora tem a questão da quantidade de palavras, olha que loucura, quantidade de palavras por frase. Isso também é critério de SEO. Tá? Então, isso não era há tempos atrás. Então, se eu for lá dar uma relida no meu texto, eu posso ir lá e ver se eu não estou usando frases muito longas. Né? Se eu estou usando frases, quanto mais, até 20 palavras, tá, pessoal? É o ideal. Depois eu vou falar um pouco mais abaixo sobre esses critérios. Mas, então, isso foi algo que não tinha até 6 meses atrás, não existia. Agora tem. Então, quando eu for revisitar os meus conteúdos, né, eu tinha um conteúdo que trazia muito acesso para o meu blog e parou de trazer. Talvez seja isso. Talvez os critérios nos quais tinha há tempos atrás não funcionem mais para aquele conteúdo. Né? Ou a minha concorrência andou e eu parei no tempo. Beleza? Então, é importante, então, fazer essa revisitação. Beleza? E 2020 ainda teve questão aí de algoritmo, pessoal. Aí vai trazer mais, tá? Vai trazer muito mais. Beleza? Google Page Experience, né? O Google trouxe agora em junho. Agora a experiência de usuário, né? Então, essa sopa de letrinhas aí que tem uma pitada de SEO técnico, então, estabilidade de layout, interatividade de página, o quanto que demora para carregar todos os elementos da minha página. Tudo isso agora, pessoal, é critério core. Ou seja, sabe aqueles 20 critérios lá que eu falei que são indispensáveis, né, para o teu blog ou para o teu site ter um bom ranqueamento? Então, agora, o X, né, o User Experience é um deles. E para isso eu dou uma pequena dica, tá? Eu não vou falar aqui sobre, pesquisem sobre o X-Writing, ok? O X-Writing aí é a forma como as pessoas leem o meu conteúdo, como eu posso ser mais agradável lendo o meu conteúdo e como eu posso fazer um pouco também mais indicativo de resultado. Ou seja, se eu quero ter determinado resultado, tem uma forma. Se eu quero que o cara preencha um form no final do texto, tem técnicas de UX Writing que vão induzir o meu leitor, né, a preencher aquele formulário. Beleza? Julho chegou, então, estou falando de um mês depois do outro, tá, pessoal? Estou falando de 2 meses atrás, né? Trouxe o tal do Fraggles, que é uma sigla em inglês para Fragment e Handle. Então, ou seja, é içar, né, e jogar. Né? Então, se eu for fazer, por exemplo, uma pesquisa, não, vou compartilhar com certeza, tá, Iana? Né? Vou compartilhar, eu falei aí para o Rafael, né? Rafael, tem a minha autorização. Né? A única coisa que eu vou pedir, pessoal, é que eu vou mandar em PDF, né? Porque tem aí a questão da ESA, não sei como que a ESA costuma mandar, né? Mas o Rafael tem a minha total autorização para divulgar todo esse material para vocês. Quanto mais vocês entenderem de SEO, pessoal, mais a minha consultoria vai estar recheada, tá, pessoal? Isso, fechou. Porque, assim, o SEO, de novo, é algo que é uma ciência por trás, né? Então, o básico, estou falando agora, mas quanto mais pessoas souberem do básico, mais eu vou estar aqui para falar do avançado, beleza? E o Fraggle, pessoal, que só para fechar, o Fraggle é bem essa tradução, tá? É pegar o usuário e jogar o usuário dentro da onde ele quer. Então, quando eu escrevo um subtítulo interessante, e esse subtítulo ele é uma resposta para alguma pergunta, o Google também vai indexar. Então, por exemplo, quando eu falo de embargos de terceiro, uma das palavras que eu uso é embargos de terceiro CPC, ou embargos de terceiro no novo CPC. Né? Isso, pessoal, é algo que eu posso trabalhar dentro de um subtítulo. Né? Como funciona o embargo de terceiro no novo CPC? Então, isso eu já faço aí a especialização do meu conteúdo, certo? E eu ainda faço a questão do Fraggle. Se alguém pesquisar embargo de terceiro no novo CPC, ele vai encontrar o meu conteúdo, porque dentro do meu conteúdo eu trabalhei com essa palavra-chave, beleza? E ele trouxe uma coisa bem interessante também em julho, que é a intenção de busca. Né? E essa intenção de busca ela pode ser de 3 ou 4 maneiras, né? Trazendo a questão do conceito dos micromomentos, certo? E como que eu penso nos micromomentos, pessoal?
Tem alguns momentos que eu quero saber. Então, o que é embargos de terceiro? Certo? Isso aí é um tipo de pesquisa que informa questões de saber, beleza? Então, a pessoa, quando eu escrevo um conteúdo desse, eu tenho que entender qual é o momento que o cara está vivendo ao pesquisar aquilo. Não é um momento de, que advogado trabalha com... Não, ele quer entender um pouco de embargo de terceiro, porque talvez foi uma decisão lá, ou enfim, ou ele ouviu falar sobre aquilo, né? E ele quer saber só aquilo. Não adianta eu ir lá e falar de embargo de terceiro no novo CPC só porque não foi aquilo que ele pesquisou, beleza? Então, aqui é algo informativo. Eu quero ir. Aí já é um tipo de pesquisa diferente, né? Eu posso falar, por exemplo, de escritórios de advocacia que trabalham com direito civil ou direito trabalhista em Goiânia ou em Goiás, beleza? Olha o momento do cara. Tudo sobre embargos de terceiro. Olha, cara, o cara que fala de embargos de terceiro, ele não quer falar sobre escritórios de advocacia em Goiás ou em Goiânia. Ele está no momento, eu quero ir, certo? Eu quero fazer. Nesse caso, o cara pode falar, por exemplo, como entrar na justiça. Bem simples, tá, pessoal? Bem raso aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, o pessoal pode estar... Então, quando o cara fala, eu quero como processar meu empregador. Cara, isso aqui é um momento que eu quero fazer. Não é um momento que eu quero ir, não é um momento exatamente que eu quero saber. É um momento que eu quero fazer, eu quero saber como entrar na justiça contra meu empregador, certo? É interessante, pessoal, vocês entenderem, para não escrever aqueles conteúdos que falam tudo, só que não falam nada. Então, é interessante, pessoal, vocês quebrarem esses conteúdos em micro momentos. Então, tem um momento eu quero saber, então, tudo sobre embargos de terceiro. Momento eu quero ir, escritórios de advocacia em Goiás. Momento eu quero fazer, como processar meu empregador. Momento comprar. E aí vem a questão. Como contratar um advogado trabalhista? Ou quanto cobra um advogado trabalhista? Olha como é muito diferente, pessoal, o tipo de pesquisa. Beleza? Aqui é o momento que vocês podem fazer o gancho, certo? Para a prospecção de clientes. Né? Como a gente sabe que não vai fazer a captação ativa ali, certo? A gente pode induzir dessa maneira. Momentos, como me tornei o advogado referência em direito trabalhista. Ou minha história no direito trabalhista. Esse tipo de conteúdo pode ser um conteúdo informativo, só que ele dá uma mascarada aí nessa questão da prospecção de clientes. Beleza? Foi claro, pessoal, até aqui? Então, como que eu sou, e o que eu acho que é o futuro do SEO, pessoal? Eu não gosto de fazer essa pesquisa, porque isso aqui, né, todo ano muda, então, né, não quero fazer, como está sendo gravado, né, eu não quero fazer previsões furadas, né? Mas eu vou ser aqui bem conservador, digamos assim. Primeiro, jornada de busca. Né? A gente fala muito de jornada de compra, mas é interessante, pessoal, falar de jornada de busca. Nem todo mundo está pronto para contratar um advogado trabalhista. Para isso, é interessante que eu faça a jornada de busca do meu usuário até a contratação de um advogado trabalhista. Para isso, eu posso mapear as palavras-chave. Direito trabalhista, uma palavra-chave principal. Depois, posso processar o meu empregador? Onde encontrar advogado trabalhista em Goiás? E, por fim, quanto custa um advogado trabalhista? Por exemplo. Ok? Advogado trabalhista é por honorários advocatícios para advogados trabalhistas. Enfim, esse tipo de palavra-chave pode ser palavras-chave que permeiam aí uma jornada de busca até finalmente chegar aí na contratação de um advogado. Novos rich snippets, né, novos conteúdos ricos. Então, toda hora o Google lança um tipo novo de resultado. Né? Se vocês pesquisarem aí sintomas de Covid, por exemplo, ou mapa do Covid no Brasil, vocês vão perceber que vai trazer diferentes tipos de SERP, né? Diferentes tipos de resultados, ok? Pesquisa por voz também é algo que... Por que eu coloquei vamos com calma, tá, pessoal? Porque, cara, já ouço
há muito tempo que pesquisa por voz, vai chegar quebrando tudo. Então, assim, ó, ainda não é algo para amanhã, beleza? Mas é interessante entender que sim, é algo para o futuro, beleza? E, por fim, branding. O Google está olhando cada vez mais, pessoal, palavras de marca, né? Palavras que vão falar do teu negócio, que vão falar do teu escritório. Então, invistam em assessoria de imprensa, invistam em posts que falam da equipe de vocês, que falem das causas que vocês trabalharam, cases de sucesso, enfim, tudo que for dentro, de novo, obviamente, aí, do Código de Ética e Disciplina, mas é interessante trabalhar com algo que expresse o quão interessante vocês são, né? Missão, valores, tudo isso vale a pena investir, vale a pena ter um post, uma página inteira ou vários posts que tratem da marca de vocês, do branding de vocês, ok? 3 tipos, né, antes de entrar aí na prática, né, eu costumo separar o SEO em 3 grandes tipos, né? O SEO técnico, né, o SEO que tem a ver com a performance do site, e, gente, isso pode ser algo, cara, extremamente frustrante, tá? Então, não coloquem o site no ar ou não deixem de revisar a performance de vocês com o tempo. Por quê? Porque isso pode colocar toda uma estratégia de conteúdo a perder. Fala, putz, Loki, eu estou fazendo aqui todo o meu SEO de conteúdo bonitinho, né? Eu estou fazendo todo o meu SEO eu estou colocando mais de 1000 palavras por post. O meu título tem de 50 a 63 caracteres. Eu estou colocando os fraggles, eu estou colocando os subtítulos, eu estou fazendo link building e nada de ranquear bem o meu site. Gente, vocês podem, obviamente, estar fazendo errado, né? Como todo mundo erra, mas vocês também podem estar com um site muito ruim. E isso pode colocar todo um trabalho de SEO a perder. Então, antes de tudo, pessoal, coloca o site com uma boa performance no ar, ok? SEO de conteúdo, o básico ainda funciona muito, muito. Então, fazer a cada 300 palavras tem um subtítulo, todo esse tipo de critério ainda funciona muito, certo? Mas tem que ter diferencial. Quais são os diferenciais? Planejamento. Né? Eu vou lá, qual é a escolha de palavra-chave, escolha de link building. Então, tudo isso é um grande diferencial, ok? SEO de performance. Então, é o terceiro grande grupo assim, de SEO. Nenhum planejamento ou otimização é eterno. Então, olhem se está funcionando, pessoal. Olhem o Google Analytics, olhem o Google Search Console, olha aí se vocês estão tendo aí a captação de leads que sejam o número satisfatório, enfim. Então, tudo isso vale a pena vocês monitorarem, né, porque o SEO ele muda, né, e para isso eu preciso metrificar, beleza? Os meus acessos orgânicos estão crescendo, estão aumentando com qualidade, então tudo isso vale a pena. Então, SEO técnico, SEO de conteúdo, que é aquele SEO lá dentro das palavrinhas, e o SEO de performance, se eu estou conseguindo trazer pessoas que são interessantes para mim. Como que eu vou planejar o conteúdo, pessoal? Quem é a minha persona? Para quem que eu estou escrevendo? Qual é o micromomento? Né? Em persona tem várias técnicas para trabalhar, não vou entrar agora aqui. De novo, isso aqui é algo extremamente básico, então a gente tem que dar uma aula inteira só sobre persona, tem cursos, inclusive, só de como fazer personas, beleza? Mas é interessante eu entender qual é a persona que eu estou escrevendo, beleza? Qual é o micromomento que o usuário está vivendo, né? Imagina o cara que está pesquisando como processar meu chefe. Imagina o momento, pessoal, de estresse que o cara está vivendo, certo? Ou como denunciar abuso sexual. Olha o nível, gente, de desespero que a pessoa está ao pesquisar aquilo. Né? Então, se coloca, tenha empatia. Eu sei que isso é uma qualidade, né? É uma soft skill que já faz parte do universo dos advogados, mas é interessante levar essa empatia para o conteúdo que tu está escrevendo. Né? Então, quando a pessoa procura como denunciar abuso no trabalho, como denunciar abuso sexual, ou como chamar a polícia para o meu marido que está me batendo. As pessoas pesquisam essas palavras-chave. Né? Então, que tipo de momento que o cara está vivendo ao pesquisar aquilo? É super importante eu me colocar, ter essa empatia de me colocar no lugar do usuário. Beleza?
Qual é a etapa da jornada de compra que ele está vivendo? É o momento de contratar um advogado? Ou é o momento apenas de ele entender se de fato o advogado é o que ele precisa? Será que eu não posso fazer um atendimento muito mais consultivo? Ele fala, olha, pô, busca um acordo com o teu chefe, busca um acordo com a tua empresa, enfim, busca talvez aí uma arbitragem, enfim, não sei. Isso aí vocês entendem de novo muito mais do que eu. Mas é interessante, eu vou lá, se o cara não está em momento de contratar, né, não é interessante que eu faça. Assim como qualquer jornada, nada mais chato, né, fazendo uma analogia aqui, nada mais chato que eu chegar num shopping, por exemplo, eu vou lá almoçar no shopping, certo? E vou aproveitar para dar uma olhada nas roupas. Só que eu não estou em momento de comprar roupa, mas vou lá dar uma olhadinha. Sabe aquele vendedor que fica, como posso ajudar, senhor? Tem certeza que eu não posso ajudar? O que eu trago para você o teu número? Qual que é o teu número? Quanto que você quer gastar? Não, eu só estou dando a famosa olhadinha. É a mesma coisa. Se o usuário lá no teu site só está dando uma famosa olhadinha, ele não vai querer que tu tenta vender consultoria para ele ou que tu queira vender o teu trabalho de advogado. Ele só está dando uma olhadinha. Se a olhadinha que ele deu interessou, opa, aí ele vai ter outros conteúdos que ele vai consumir dentro do meu site, que aí sim é a hora de eu pegar e fisgar ele. Beleza? Mas esse não vai ser o momento, pessoal. Não é o momento. Em aprendizado de descoberta, por exemplo, que é a primeira etapa da jornada de compra, não é o momento de eu mostrar para ele, compre, me contrate. Não é o momento. Ok? E assim, vocês que gostam muito de escrever, eu tenho lá o Rafael, a Crícia, a própria Luciana, que acabou não podendo vir aqui, o Merola também, são lá, são colunistas do Sage DV, inclusive fica o convite aí, tá, pessoal? Quem quiser ser colunista do Sage DV, depois me procure, estamos sempre à procura. Lá dentro dos conteúdos, a gente faz uma melhoria de SEO dentro dos conteúdos. Por quê? Porque a gente sabe que advogado gosta muito de escrever. Só que SEO, pessoal, ele tem dois momentos. O momento da inspiração, né, que eu vou colocar tudo aquilo que eu preciso no conteúdo, beleza? E tem o momento da transpiração, que é o momento de eu fazer o quê? De eu fazer as técnicas de SEO dentro daquele conteúdo. Então, pessoal, primeira coisa, tá? Escrevam, sem pensar muito. Putz, será que eu estou colocando 20 palavras por frase? Será que eu estou colocando um subtítulo a cada 300 palavras, meu Deus? Não, pessoal. Escrevam. Escrevam e depois que terminou de escrever, aí sim, dá uma olhada aí, né, se vocês estão escrevendo conforme o SEO. Na verdade, pessoal, vai chegar uma hora que isso já vai ser automático, tá? Né, vocês já vão começar a olhar, pô, faz tempo que eu não coloco um subtítulo. Eu acho que é a hora de eu colocar um subtítulo. E aí sim, né, eu faço aí essa minha melhoria em termos de SEO. Beleza? E como que eu posso fazer essas frentes de atuação em termos de SEO, pessoal? Eu posso melhorar as palavras que já existem hoje no meu site. Beleza? Eu posso colocar novas palavras-chave. Para isso tem uma série de ferramentas. Eu posso usar palavras de benchmark. Então, quais são as palavras que os meus concorrentes estão utilizando? Será que faz sentido eu também escrever sobre elas? Então, eu posso usar essa frente de atuação. Palavras de baixo CTR, isso aqui é algo um pouco mais técnico, mas quando eu for falar de Search Console, que é uma ferramenta gratuita do próprio Google, ele mostra como é o meu overview digital. Né? O Search Console vai me mostrar quais são as palavras que que eu até apareço para o Google, certo? Só que as pessoas não clicam em mim. Né? Então, eu tenho como fazer também essa frente de atuação. E, por fim, épicos, que são aquelas palavras-chave que têm muito volume, né? Ou tem muita conversão e vale a pena eu escrever posts de 5.000, 3.000, até 10.000 palavras a respeito daquele assunto. E como que eu escolho a palavra-chave, pessoal? Primeiro de tudo, eu estou escrevendo para alguém, que às vezes eu tenho uns insights, né? Putz, cara, essa palavra-chave aqui, ela tem... ela é muito legal, cara, eu adoro escrever sobre ela. Pô, pessoal, será mesmo que alguém pesquisa sobre ela? Né? Será que, de fato, alguém procura sobre esse assunto? Porque, às vezes, eu estou escrevendo para ninguém. Isso é frustrante, mas, infelizmente, acontece. Beleza? Então, antes disso, tem várias ferramentas aí, pessoal, que eu posso fazer
esse tipo de pesquisa para ver se tem ou não o volume de busca. Palavras-chave gratuitas, ferramentas gratuitas, beleza? E assim, essa realmente é a melhor palavra-chave sobre aquilo que eu quero escrever. Isso também é importante, porque às vezes eu escrevo lá sobre uma determinada... Eu acho que eu estou escrevendo sobre determinada palavra, só que tem uma variação dela que tem muito mais volume, certo? Então, vale a pena, né, eu ir lá, direito do trabalho e direito trabalhista. Apesar de ter uma pequena, de ser a mesma coisa, tem uma variação linguística aí. E pode ter variação de volume também. Então, isso daí é super importante para que eu faça essa validação. Beleza? Outra coisa, é o melhor momento para eu escrever sobre ela? Né? Porque tem uma ferramentinha chamada Google Trends. Né? O Google Trends, ela mostra a variação, a sazonalidade daquela palavra. Beleza? Então, por exemplo, eu não vou escrever sobre Natal em agosto. Né? Eu não vou escrever sobre Páscoa em dezembro. Né? Então, é a mesma coisa. Vale a pena, pessoal, e às vezes isso na verdade, eu vou falar isso como dica genérica e dica super importante, dica para a vida, tá, pessoal? Não existem verdades absolutas, tá, pessoal? Por favor, eu sei que às vezes a gente tem aí, né, advogados, eu sei que às vezes a gente tem aí, vocês, né, desculpa, eu não sou advogado, vocês às vezes têm essa questão aí um pouco de opiniões fortes, certo? Então, vale a pena eu descer aí um pouco, né, e falar, putz, será que essa palavra de fato é a palavra-chave principal? É a palavra-chave que tem mais volume? Né? É a melhor chave, a palavra-chave nesse momento? Então, façam aí a pesquisa e vejam se não tem algum termo aí que é melhor para ele. Outra coisa, sempre utilizem de 5 a 15 termos semânticos. Isso aqui vale uma aula inteira sobre isso, enfim. Né? Mas termos semânticos são palavras-chave que têm a ver com aquele meu conteúdo. Né? Quando eu falo, por exemplo, de embargos de terceiro, eu posso falar embargos de terceiro no novo CPC, tipos de embargos de terceiro, enfim, embargos de terceiro ou embargos de não sei o quê. Né? Então, eu posso falar sobre diferentes palavras-chave no mesmo texto, porque tem relação com a palavra-chave que eu escolhi ser a palavra-chave principal. Okay? E como que eu faço isso, pessoal? Eu trouxe algumas ferramentas aqui, tá? Que são sugestões, ok? Infelizmente, pessoal, todas essas ferramentas são o que a gente chama de freemium, né? São palavras-chave que elas, desculpa, são ferramentas que elas têm uma versão gratuita, mas a grande parte delas, as versões pagas, são muito melhores, muito mais robustas, ok? A Ubersuggest é uma ferramenta que ela tem bastante coisa gratuita e lá eu vou trazer um overview digital, né? Eu vou fazer uma escolha de palavra-chave e principalmente, que palavra-chave que meus concorrentes utilizam? Olha que loucura. Eu vou lá, pego a URL do meu concorrente, jogo na ferramenta e ele me devolve, pessoal, quais são as palavras-chave que os meus concorrentes utilizam e principalmente o volume dessas palavras-chave e quais são as posições do meu concorrente para aquela palavra-chave. Olha o nível, pessoal, que eu tenho de benchmark. Cara, os dados estão aí, agora é só construir um planejamento bem assertivo, ok? O Answer the Public, né, é uma ferramenta extremamente interessante, tá, pessoal? Opa, eu não vi aqui qual foi a pergunta. Sim, muito bom. E aí, vai ficar melhor ainda, tá, Rafael? O Answer the Public, pessoal, ele utiliza os termos semânticos relacionados. Quem pesquisou tal coisa, né? Quais são as palavras relacionadas àquele termo? Então, é muito legal. E também, desculpa, pessoal, mas ela é uma ferramenta freemium, então tem que usar aí com parcimônia, beleza? O Also Asked é uma ferramenta bem parecida com o Answer the Public, só que ele dá a jornada de busca. Então, são palavras-chave que não necessariamente têm a ver com aquela palavra-chave, mas é uma palavra-chave que a pessoa que pesquisou aquele primeiro termo também pesquisou aquela palavra-chave. Então, por exemplo, o cara que pesquisou SEO, ele pode pesquisar dicas de qual a diferença entre mídia paga e mídia orgânica. Não tem relação direta, mas a pessoa vai lá, faz uma jornada de busca, certo? E chega naquele termo, diferença de mídia paga e mídia orgânica,
por exemplo. Então, para tudo isso, são diferentes tipos de ferramentas, que elas têm algumas funcionalidades que são bem parecidas, até algumas que se sobrepõem, mas elas têm um foco diferente, beleza? Por fim, eu gosto muito dessa, pessoal, é o Hotjar. Né? O Hotjar, inclusive, ela é bem polêmica, né, para vocês advogados aí. Ela grava sessões do teu usuário. Né? Então, eu vejo qual é o padrão de comportamento do meu usuário dentro dos sites. Né? Então, eu gravo, por exemplo, qual é o grau de quanto por cento das pessoas chegam até o final do meu site? Ou quais são os lugares que as pessoas mais clicam no meu site? Ou qual é o grau de consumo do meu conteúdo? Então, tudo isso ele gera mapa de calor, mapa de comportamento. Cara, é animal essa palavra. Infelizmente, ela também é freemium, beleza? Então, ela também leva em consideração aí o uso com o tempo. Então, aí tem a quantidade de URLs, né, bem limitada para tu fazer esse mapa de calor, para tu fazer esse rastreio de comportamento, beleza? Então, usem, pessoal, sempre com muita parcimônia, ok? Alguma pergunta, pessoal? Estão calados aí? Ou está sendo muito interessante, ou vocês não estão entendendo nada, né, e não querem perguntar, mas tudo bem. Depois vocês vão receber aí essa apresentação e podem ficar à vontade para perguntar, beleza? E o que eu posso fazer, pessoal, durante a produção do meu conteúdo, certo? Primeiro, né, o básico ainda funciona, pessoal. O básico ainda funciona muito em SEO. Na primeira dica, então, a URL do meu site ou do meu post. Ela tem que ter a palavra-chave principal daquilo que eu estou escrevendo. Sim, tem muito conteúdo novo para estudar. Sim, a galera aí, pessoal, tem bastante coisa. De novo, tem curso de 60 horas de SEO, tá, pessoal? Então, a intenção que eu tenho aqui justamente é, de novo, não vai ninguém sair especialista em SEO aqui. Mas eu trouxe muita coisa prática. Né? Então, esse tipo de questão aqui, ó. Amanhã vocês podem ver, pegar lá o site de vocês e ver, pô, será que os meus títulos têm de 45 a 63 caracteres? Será que os meus artigos, eles têm a presença da palavra-chave? Né? Keyword, né, pessoal? KW é keyword, tá? Palavra-chave. Será que os meus artigos levam as palavras-chave dentro do URL? Sim ou não? Outra coisa, o título. O título do meu texto não pode ser maior de 63, só que ele também não pode ser menor de 45. Por quê? Se eu tenho aí, pessoal, menos de 45, cara, não tem como eu fazer um bom, um explicativo interessante para o meu conteúdo se tiver menos de 45 caracteres, certo? E se tiver mais de 63, o cara nem vai se perder e vai ficar com reticências. Também, ela caindo uma chuva aqui em Floripa, tá até com barulho. Vocês estão ouvindo aí, não? Barulho de chuva, pessoal. Então, pessoal, no título ele tem que ter a presença da palavra-chave. Então, se eu vou falar de embargos de terceiro, eu tenho que falar embargos de terceiro, mimimi, mas ele tem que ter, de preferência, no começo. Certo? Né? Então, levem aí sempre isso. De 45 a 63 caracteres, mas também levar, de preferência, colocar para o começo do meu título. Mas se não ficar muito interessante, não tem problema, tá, pessoal? Dá para fazer aí sem estar no começo. Descrição. A descrição do teu post, e aí a gente vai entrar em algo um pouco mais técnico, certo? Mas a descrição do teu post é onde aparece lá dentro do Google. Né? Lá no Google fica a URL, depois uma coisinha, um título, depois mais alguns dados. Aqueles dados que ficam embaixo do título do post é a tal da descrição. Né? E lá é muito legal, pessoal, porque lá que chama para o clique. Certo? Lembra que eu falei de CTR, né, de taxa de clique? Às vezes eu estou lá em primeiro, só que eu não tenho uma taxa de clique bacana. Né? Por quê? Porque eu posso não estar sendo muito efetivo dentro da minha descrição. Certo? Eu não estou sendo atrativo o suficiente, não estou sendo vendedor aí o suficiente. Para isso que serve o tal do copy. Né? Uma palavra que está bem na moda em marketing digital. Né? O copy não está legal. O copy nada mais é do que a chamada. Né? Então, se eu não estou tendo um copy, uma chamada atrativa,
eu não vou conseguir fazer com que ele venha para o meu negócio, que ele não venha para o meu site. Beleza? E essa descrição, pessoal, ela tem que ter de 130 a 150 caracteres e tem que ter a palavra-chave. Beleza? Resumo. O resumo da matéria, o resumo da página, ela tem que ser conceitual. Lembra que eu falei lá da posição 0? Lá aquele quadradinho lá no início da pesquisa do Google? É isso, pessoal. Então, o resumo ele serve muito para termos conceituais e para colocar lá na posição 0, certo? Os fraggles. Então, eu tenho que pensar em partes do meu texto que respondam perguntas dos meus usuários. Para isso, eu tenho essas ferramentas aqui, beleza? O Also Ask e o Answer the Public, eles vão me dar muitas ideias de fraggles, tá? Por exemplo, quando eu falo embargos de terceiro, ele vai me dar o que é embargo de terceiro, quando embargos de terceiro é possível. Embargos de terceiro, novo CPC. Então, esse tipo de termo semântico, esse tipo de termos, geralmente geram fraggles. O que é embargos de terceiro? Quando posso fazer o embargo de terceiro? Ou como funciona o embargo de terceiro no novo CPC? Embargos de terceiro no CPC 73? É isso? Acho que é, né? Embargos de terceiro 73 versus embargo de terceiro 2015. Então, esse tipo de pesquisa é muito comum e esse tipo de pesquisa ele gera um baita de um fraggle, gera muita pesquisa com a palavra-chave principal. Deixa eu ver se eu errei aqui. Sim, Bruno, tá? Vai ser disponibilizado. Beleza? Isso aí o Rafael aí vai disponibilizar para vocês depois. Tanto o material quanto eu acho que está sendo gravado, né? Também vai ser disponibilizado. A gravação eu não tenho certeza, Rafael. A gravação vai ser disponibilizado? Aí eu não tenho certeza. Mas o material sim, tá, pessoal? Pode ser disponibilizado a gravação. Rafael tá autorizado. Né? Então, pessoal, eu sei que o material é denso, né? Eu sei que tem muita coisa para fazer, então pode disponibilizar a gravação, pode disponibilizar o meu material na íntegra, sem problema algum. Depois, pessoal, qualquer dúvida, podem me procurar. Talvez a dúvida que eu tenho, talvez seja a maior dúvida de todo mundo que trabalha com SEO. Qual é o tamanho ideal do meu texto? Cara, eu acho que se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu ouvisse essa palavra, eu estava rico. Tá? E como que funciona essa questão de tamanho do texto? Olha, pessoal, o que vai ditar a regra é a SERP, é o conjunto de resultados. Por exemplo, embargos de terceiro ou advogado trabalhista em Goiás. Beleza? Eu vou lá pesquisar advogado trabalhista em Goiás e vou olhar os primeiros resultados, certo? Se os 3 primeiros resultados têm 1000 palavras, eu não faria, minha dica, eu não faria menos de 1000 palavras. Então, a dica é, nunca faça menos que as pessoas que estão melhor ranqueadas. Jamais. Beleza? Porém, tem uma coisa que o próprio Google fala, tá? 90% das 3 primeiras posições do Google tem mais de 1.800 palavras. Ok? Então, quando eu peço lá para o Rafael e para a Crícia, né, fazerem conteúdos com mais de 1000 palavras, eu não estou querendo ser preciso, não é preciosismo meu, né? É o próprio Google falando isso, que eu não estou nem falando, nem estou exigindo 1.800, disse Crícia, Rafael. Estou falando só de 1.000, 1.200, beleza? Mas sim, porque a gente fez uma pesquisa de concorrência e a gente viu que é suficiente que seja 1.200 palavras, já é suficiente para a gente. Talvez, pessoal, para as palavras-chave que vocês vão escrever, seja pior, ou seja melhor. Em geral, no mínimo, é 500 palavras, tá? Mas o próprio Google está colocando à disposição aqui um número, beleza? E, gente, o básico ainda funciona mesmo, beleza? Então, imagem. Como que eu posso fazer SEO em imagem? Alt, title, description, o nome da imagem. Né? Não adianta, pessoal, ir lá e colocar image underline 45.jpg. Gente, isso não dá mais. Beleza? Seria embargos de terceiro, .jpg, .png, enfim. Né? Então, utilize, pessoal, a palavra-chave no nome, no alt, no title e na description. Aqui vale
uma pequena explicação, né? O Alt, o Title e a Description também servem, pessoal, para acessibilidade, beleza? Vocês já ouviram um deficiente visual utilizando o celular? Alguém aí já viu? Pode abrir o áudio, pessoal. Alguém aí já viu? Pessoal tímido. Beleza, vou falar então aqui. O deficiente visual, ele pega o celular e coloca perto do ouvido e coloca o dedo em cima da tela do celular. Por quê? Ele tem um software específico para o celular dele, certo? E lá o celular vai lá e dita o que o dedo está passando em cima. Então, se vocês não colocarem Alt, Title nas imagens ou no próprio texto, certo? O coitado do ceguinho, ele não vai ler aquilo ali. Se vocês colocarem, por exemplo, image, underline 456, na hora que ele for colocar, ao invés de ser entenda aqui conceitos de embargos de terceiro, o que vai apresentar para ele? IMG underline 45233.jpg. Olha a acessibilidade, gente. Parece piada, mas não é, pessoal, é sério. E é assim que ele vai ouvir. Então, pergunte para o deficiente visual, pessoal, né? Como que é triste usar a internet no Brasil. É muito complicado. Né? Então, o Alt, o Title e a Description também serve para acessibilidade. E essa acessibilidade, ela é critério core do Google. Beleza? Então, o Google não colocou isso para bonito. Colocou isso para gerar acessos e gerar a oportunidade dos deficientes visuais também terem acesso aos conteúdos da melhor maneira possível. Beleza? Legibilidade, pessoal. Legibilidade é algo que é muito recente, bem chato de fazer, mas infelizmente é necessário. Né? Primeira dica, o Yoast e o Rank Math são ferramentas, beleza? Que fazem como se fosse um checklist, né? Um checklist de critérios de SEO, beleza? Então, eles vão lá, deixam verdinho, deixam de 0 a 100, enfim, eles vão te dar um puta de um empurrão, beleza? Eu tenho que utilizar dentro do meu conteúdo palavras de transição. Pelo menos 30% do meu texto precisa ser palavras de transição. O que é palavras de transição? Além de, por exemplo, isso, mas, porém, entretanto, todavia, esse tipo aí de palavra. Eu coloquei aqui um linkzinho, pessoal, que ele dá uma série de exemplos de palavras de transição. Isso costuma ser um dos grandes desafios na hora de produzir conteúdo, porque isso tem muito a ver com o tipo de escrita. Né? Cada um tem um exemplo de escrita, não adianta. Né? Tem muita diferença entre os advogados que eu pego para fazer revisão de SEO lá no SageDV. Né? Então, a Cris e o Rafael são exemplos de escrita bem diferente, certo? Não vou falar aqui quem faz a melhor leiturabilidade para não causar conflito. Né? Mas é muito diferente. Isso é muito de tipo de escrita, certo? Né? Eu costumo escrever dessa maneira. Para isso, eu preciso depois, aos poucos, aí, ir pegando a manha na hora de escrever os meus textos. Beleza? Frases consecutivas. Nunca utilizar duas com a mesma palavra-chave. Nunca começar duas frases com, por exemplo, certo? Né? Ou assim, né? Duas frases iguais, ok? Distribuição de subtítulos. É interessante a cada 300 palavras eu ter um subtítulo, beleza? Isso até para ter um melhor raciocínio daquilo que eu estou escrevendo sobre. Parágrafos. Nunca ter um parágrafo com mais de 150 palavras. Né? Isso também não é bacana, beleza? Ou seja, a cada 2 parágrafos eu tenho que ter um subtítulo, ok? Frases. Isso também é bem chatinho de fazer, né? A cada 20 palavras eu tenho que ter um ponto final. Né? A frase não pode ter mais de 20 palavras, ok? Link building, né? Link building interno, né? Link building dentro do meu conteúdo. Eu preciso apontar dentro do meu conteúdo, eu preciso apontar para pelo menos, isso aqui é o mínimo, tá, pessoal? Para 3 outros conteúdos do meu site. Né? Então, quando eu falo de embargos de terceiro, é interessante que eu faça palavras-chave que eu já pense, opa, eu já escrevi alguma coisa sobre esse conteúdo. Então, é interessante que tenha pelo menos 3 links internos dentro do meu conteúdo e pelo menos, pessoal, um link externo. Ok? É super comum, isso aqui eu ouço demais. Mas as pessoas não vão fugir do meu site, então... Olha, pessoal, se a tua autoestima em relação ao teu conteúdo é tão baixa assim, que acha que um linkzinho vai fazer o cara sair do teu post,
favor, vamos rever aí as nossas qualidades, né? Se o site for bom, mas uma dica boa, tá? Coloque abrir em nova aba. Abrir em nova aba, pelo menos, é interessante fazer. Ok? Mas, gente, coloque link externo. Não tenha medo, pessoal, das pessoas irem para outros conteúdos. Se o teu conteúdo for bom, ele vai voltar. Beleza? Então, não tenha medo de fazer links externos, que as pessoas vão voltar. Ok? Só uma dica. Não coloque âncoras iguais. Beleza? Âncora é a palavra-chave que fica azulzinha. Isso aqui, por exemplo, exemplos. Tá vendo aqui ó, a corzinha diferente? Isso aqui é uma âncora, certo? Então, não coloque a mesma âncora para o mesmo site. Beleza? Então, por exemplo, eu vou linkar 2 vezes a ESA. Não coloque ESA Goiás, né, 2 vezes apontando para a ESA Goiás. Se quer linkar 2 vezes a ESA Goiás, coloque dicas de curso para advogados goianos. Aí vai lá, coloca o link para a ESA Goiás. E depois pode linkar sim, né, a âncora, a palavra-chave, ESA Goiás. Beleza? Isso vai fazer com que o Google não perceba essa linkagem como natural, né? Não veja com maus olhos. E tu pode ser, inclusive, prejudicado se tu começar a linkar 1000 vezes a ESA Goiás. O Google vai falar, cara, vocês estão com algum negócio, né? Não é possível. Beleza? Então, faça, no máximo, 2 links para o mesmo site, porém, com âncoras diferentes. Durante, o que eu posso fazer? Cara, ferramentas podem te dar um grande avanço. Eu acabei de falar aqui, né, por exemplo, do Yoast, do RankMath, né, são 2 ferramentas aí que podem te ajudar nesse, tudo verdinho, tô com as bolinhas aqui, né, do meu checklist, tudo verde. Opa, tá show de bola. Gente, as bolinhas verdes, elas são sim uma garantia de que estejam bem escrito, mas não é garantia de sucesso. Ou seja, todo post de sucesso tem tudo verde, mas nem todo post tudo verde é sucesso, porque tudo aquilo que a gente falou, por exemplo, escolha de palavra-chave, escolha de termos semânticos, tudo aquilo, né, ele também leva em consideração, ok? Vamos uma água aqui, pessoal. E lembre-se, pessoal, o que nos diferencia das ferramentas ainda, né, olha a inteligência artificial vindo aí, ainda é a imaginação, ainda é o conhecimento de causa, ainda mais, pessoal, no trabalho que vocês têm, né, na profissão que vocês têm de advogados, que é uma linguagem extremamente técnica, é interessante que tenha essa validação dos advogados dentro do SEO, porque só vocês entendem o negócio de vocês, a forma como vocês precisam se comunicar. Ok? Eu posso ter falado um monte de besteira aqui, por exemplo, hoje, falando de embargos de terceiro, porque eu sou publicitário, né? Eu não sou advogado. Né? Então, essa validação do conteúdo, a ferramenta não vai dar. Beleza? Então, é vocês que precisam fazer essa validação. Ok? Principalmente quando forem palavras dúbias, né? Palavras que têm sentido genérico ou têm mais de um sentido. Tá? Para não dar ambiguidade no texto de vocês, validem sempre. Ok? E depois? O que eu faço depois? Produzir meu conteúdo. E aí? Primeiro, manda indexar no Search Console, é aquela ferramenta que eu falei para vocês, que é uma ferramenta do próprio Google, né, que ele dá o overview digital orgânico. Ele mostra quais são as palavras que eu estou indexado, quais são os posts de sucesso, se eu tenho um problema técnico, se eu sou bem visto por dispositivos móveis. Gente, Search Console e intenção de busca. 2 palavras que, olha, eu quero que vocês levem para a vida de vocês desse curso, tá? Search Console, intenção de busca. Outra coisa, mandem para as redes sociais, mandem para outros canais de relacionamento, lista de distribuição, canal no Telegram, enfim, mandem, distribuam, façam chegar no maior quantidade de pessoas possível. Por fim, nenhuma otimização é eterna. Como eu falei para vocês, o Google faz mudança 3.200 vezes por ano. Então, revisem o texto de vocês, ok? Depois também, performance, pessoal, é resultado. Performance não é acessos apenas. Então, esqueça métricas de vaidade. O meu site tem 1 milhão de visitas. Porra, show de bola, parabéns. Beleza, parabéns. Quantos clientes tu trouxe? Vai lá perguntar para o Merola, por exemplo, né, se ele olha só para acessos. Gente, ele olha para clientes que trouxe.
certo? Um post dele lá no Jus Brasil, por exemplo, certo? Serve também para captação, né? Para marca, certo? Então, esqueça métricas de vaidade. Só acessos não fala nada, beleza? Acompanhe a presença orgânica de vocês lá no Google Search Console. Acompanhe as métricas no Google Analytics, que também é outra ferramenta 100% gratuita e que dá muito insumo de resultado para vocês. E, gente, as redes sociais, desculpa, as outras fontes de tráfego, elas são extremamente importantes para a gente ter sucesso. Por quê? Porque elas influenciam e colaboram mutuamente com o SEO, beleza? Como que as redes sociais nos ajudam? Elas fazem com uma grade de conteúdo que faça o maior alcance daquele meu post. Por exemplo, é uma forma da rede social de eu pautar a rede social, né? Eu com o SEO pautar a rede social e a rede social dar maior alcance, né, para a minha marca, beleza? E dentro de redes sociais, pessoal, é interessante a gente sempre falar em 3 grandes frentes. A comercial, quando eu falo dos meus produtos, ou seja, em quais áreas eu atuo. Institucional, quando eu falo da minha marca, quais são os profissionais, quais são as áreas do direito, enfim, né, quanto tempo eu tenho de escritório, quais são os advogados associados, enfim, aí vocês, né, de novo, entendem muito mais do que eu. E, por fim, relacionamento. Mas o relacionamento, gente, é foco em engajamento. Então, quer trabalhar com humor, quer trabalhar com tira dúvidas, enfim, tudo isso é foco em engajamento. Aí sim eu posso ser um pouco mais foco em números, beleza? Sem problemas. É um foco mais em engajamento, ok? Mídia paga. Aí, de novo, cuidado com o código de ética e disciplina. Né? A mídia paga ela tem uma regulamentação, muito maior, né, do que o SEO. Então, quando forem trabalhar com mídia paga, tenham aí o código de ética debaixo do braço, porque eu sei que tem várias questõezinhas aí. Né? Eu não posso comprar determinadas palavras-chave, eu não posso impulsionar determinados posts. Então, tem vários conteúdos aí que falam sobre marketing jurídico. Então, eu sei que aí vocês podem avançar mais nessa questão. Mas eu sei que pode sim comprar, né? Mas eu sei que tem aí uma regulamentação por trás. E quando que eu posso usar a mídia paga junto com o SEO? Eu posso usar em 2 grandes frentes, ok? Eu posso pegar, eu não consigo, Thiago, eu não consigo fazer um ranqueamento bom para essa palavra-chave de jeito nenhum. O que eu faço? Vou lá, né? E compro essa palavra logo, pessoal. Eu estou em 26º. Cara, compra essa palavra e, paralelamente, vai trabalhando com SEO. Show? E outra grande frente que eu posso atuar em mídia paga, em colaboração com o SEO, é na validação das palavras-chave. Se essa palavra-chave é boa para o meu público, eu posso comprar essa palavra-chave, ver se ela tem sucesso e aí sim trabalhar no orgânico. Beleza? Referência. Referência trabalho de link building. Quanto mais pessoas me linkarem, melhor o meu SEO. E-mail, eu posso trabalhar com e-mail marketing, né? Eu posso trabalhar com materiais ricos, lançamentos de materiais ricos, fluxo de automação, enfim. Aí eu sei que também tem tem algumas regrinhas também para e-mail marketing, que aí eu não sei exatamente, aí vale a pena dar uma estudada melhor sobre isso. E outra coisa, para acesso direto, branding, né? Trabalhar com a minha marca, participar de palestras, participar de eventos, fazer lives, enfim, tudo isso é super importante também para o meu negócio. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Tivemos aí 10 minutinhos aí de 10, 15 minutos de perguntas. Tem alguma dúvida? Aqui é o meu e-mail, para quem não quiser tirar agora, né, por chat, né, ou por áudio. Aqui está o meu LinkedIn, né, vai estar na apresentação, então, para vocês entrarem em contato. Meu nome é Thiago Locke, eu trabalho como head lá na Softplan, então eu trabalho bastante com essa questão do jurídico. Sou consultor de performance, então podem contar comigo aí se precisarem aí de ver como que está performando aí o meu SEO, podem me procurar. Abro aí, então, quero agradecer, pessoal, mais uma vez, o Rafael, a Crícia, a ESA Goiás, OAB, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes é meio chato, mas é necessário e, principalmente, pessoal, dá para trazer muito fruto desse trabalho de SEO. Ok? Muito obrigado, pessoal.
Tiago, obrigado, viu? Obrigado por todos os ensinamentos. De fato, a gente sai hoje aqui com a cabeça cheia de coisa para aprender, né? Acho que o principal ponto aqui que a gente aprende hoje é que a gente tem que ter muito cuidado na hora de escrever e que isso afeta diretamente no resultado final. E já que a gente tem mais alguns minutinhos, enquanto as pessoas também vão mandando pergunta por aqui, eu queria te pedir um favor para você abrir um texto do Sage na prática e nos mostrar como é que é feita essa construção, né? Porque os textos que são enviados, inclusive para o Sage, eles são adaptados, eles não são modificados, mas eles são adaptados para que eles sejam melhor ranqueados no Google, né? Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Ó, por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui. Ó, qual é a palavra? Ó, sempre aba anônima, tá, pessoal? Sempre aba anônima, para não ter o comportamento de vocês, porque se vocês pegarem algo que não seja em aba anônima, eu pesquisar e o Rafael pesquisar, por exemplo, vão ter resultados diferentes. Aba anônima não. A aba anônima tira padrão de comportamento e me dá um ranqueamento sequinho ali. Beleza? Por exemplo, qual é a palavra-chave, Rafael, que tu tá em primeiro? Eu não lembrei agora. Pode colocar a escada pontiana. Será que tá em primeiro ainda? Ai, meu Deus do céu. Opa, tá aqui, ó. Escada pontiana, primeiro lugar, ó. E ó, um detalhe. Você falou sobre colocar o nome nas imagens, né? Essa primeira imagem que tá aparecendo também é minha. Isso, lá do blog. Então, provavelmente porque você colocou o título na imagem também, né? Exatamente. Olha aqui, ó. blog.sagedv, ó. Aqui, ó. Ali tá o resultado. Mas vamos lá. Ó, aqui. Olha como é interessante, tá, pessoal? Ó, eu coloquei o conteúdo. É do dia 27 de agosto. Mas, olha, eu já mexi dia 8 de novembro, ó. Então, lembra? A atualização. Ó, o tamanho do texto. Tamanho do título. Olha aqui a URL. Escada ponteana. Olha o título. Escada ponteana. Isso aqui é o resumo. Negócio jurídico, tal, não sei o quê. Escada ponteana. Olha aqui como esse aqui é o resumo, tá, pessoal? Olha que legal. O resumo, ele é, bem como eu falei, conceitual. Ó. Negócio jurídico, não sei o que, legal da chamada escada ponteana. Né? Olha o link building interno. Ó, Código Civil, lá embaixo, ó, dano e ricochete. Aqui dentro tem modelos de negócios jurídicos. Ó, eu clico aqui, vai para modelos de negócio da advocacia. Beleza? Código Civil, ó, eu venho para cá e Código Civil. Ó, subtítulo. Olha as variações de conteúdo, pessoal, que eu havia falado. Olha aqui. Aqui é um quote, né? Aqui é uma citação. Né? Ó, aqui, lista. Olha como tem diferentes tipos de conteúdo. Ó, aqui um e-book, aqui uma chamada para e-book, aqui uma imagem, aqui um subtítulo, mais uma lista, mais uma imagem, vários tipos de... Ó, mais um link building, mais tipos diferentes de citação do Código Civil, várias outras questões. Ó, mais um subtítulo, então, tudo isso, referências. Olha aqui, ó, nosso amado Rafael aqui dentro. Se eu clicar dentro do Rafael, vai para... ele tem aqui... isso aqui é interessante, lembra que eu falei, pessoal, de ter autor, credibilidade de autor? O EIT, autoridade, expertise e autoridade de confiança. Imagina o Google olhando para mim. Né? Pô, esse texto aqui é do Rafael Brasil. Pô, o cara é advogado, mestrando em Direito. Olha aqui, ele tem um site próprio aqui, as redes sociais dele, muito legal. Então, isso eu ganho, pessoal, muito em critério de SEO. Porque aqui eu estou mostrando para o Google, né? Olha, Google, quem está escrevendo isso, claro, é o SageDV, né? O SageDV tem uma grande autoridade de domínio, porém, quem está escrevendo o texto é o Rafael Brasil, que é um dos caras aí que mais fala de direito civil, enfim, ou nesse caso de escada ponteana. Vou ver se eu consigo encontrar um da Cris aqui, meu Deus do céu. Reforma trabalhista. Diz aí, Cristian, um subtítulo teu aí. Jornada de trabalho. Ó.
Não. Ih, não é esse aqui. Trabalho. Se colocar o último meu, já sai, viu? O PL do superendividamento tem. Nadinha da Cris. Ah, aqui, ó. Bom, melhor ainda. Olha aqui, Cris. Oh, será que é teu? Eita. Não, é da Atena. Ih, Cris, desculpa. Vou pegar aqui, ó, aqui dos colunistas. Ó, aqui, ó, o IEAD aqui, ó. Não, esse aqui é por ordem de quantidade de post, tá, pessoal? Só para deixar claro. Vamos ver todos os artigos da Cris. Eu sei que tem vários artigos dela que estão em primeiro, né? Então não dá para... teletrabalho, talvez. Eu sei que... Não, ih, Cris, desculpa, Cris, eu te botei em maus lençóis aqui, mas eu sei que tem um monte de conteúdo dela aqui que tem... que está em primeiro. Qual que é o seu que tu falou? O Rafael? último, PL do superendividamento. Oh, já está, sim. PL do superendividamento. Ó, e nossa, melhor ainda. Tá na posição 0, pessoal. Na posição 0. Isso é melhor ainda. Mais do que posição. Primeira posição está em posição 0. Ah, demora para dar. SEO demora para dar resultado, né? Olha aqui, pessoal. Né? Tem 1 mês e pouco o conteúdo. E você vai saber, eu nem sei quanto que foi na real, né? Deve ter sido posto, não sei quanto tempo está em primeiro, né? Mas olha, mesmo que ficasse em primeiro hoje, né? Tá aqui, ó, e foi atualizado em pouco, ó, dia 25 de agosto, foi atualizado algum tempo atrás aí. Beleza? Então aqui, pessoal, é só para vocês verem que sim, dá resultado, sim, o SEO funciona. Beleza? E essa lógica, ela se repete também para a Jus Brasil. Eu posso usar a mesma lógica no Jus Brasil que vai se aplicar. Exatamente, quer escrever no próprio blog, quer escrever no SageDV, quer escrever no Jus Brasil, SEO serve para tudo, porque o buscador é único, né, que é no caso o Google. Alguma sugestão de criação de site para advogados? Olha, eu gosto bastante do WordPress, né, porque o WordPress ele é muito mais intuitivo e tu vai ter um pouco mais de independência dentro na hora de criação dos teus conteúdos. Beleza? Então, claro, é interessante fazer do zero, é super interessante. Porém, é mais caro, né? Eu fugiria um pouco de plataformas que sejam plataformas prontas, como, por exemplo, o Wix, né? Esse tipo de plataforma não é muito legal, né? Tem umas critérios de SEO ali que não são muito legais, mas também pode ter, beleza? Então, dá para a gente falar de sites prontos, obviamente, e também do WordPress, acho que foi legal. Acho que acabou as perguntas ali no chat. Bom, então se a gente não tem mais nenhuma pergunta, Tiago, eu quero te agradecer de novo por esse tempo tão rico, tão esclarecedor para todos nós. Tenho certeza que todos e todas sairão aqui muito engrandecidos com tudo que você nos passou, esses ensinamentos muito valiosos para a nossa profissão, para a advocacia, para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade, para que a gente consiga, enfim, prospectar cliente. O Tiago passou aí, pessoal, todos os contatos dele, ele que vai fazer daqui a algum tempo, né, um curso mais avançado sobre SEO. Então, se você se interessar por aprofundar no tema, e eu acho que vale muito a pena, você pode também procurar o Tiago. E para quem não atua diretamente com marketing, é bom, pelo menos para não ser enganado por alguém que atua, né? Então, ainda que você não atue diretamente, é muito importante você conhecer a ferramenta, ainda que de maneira superficial, para que você saiba com o que você está lidando. Como o Thiago falou, é uma plataforma que muda várias vezes o seu algoritmo ao longo do dia, né? Então, de fato, a gente sabe que é uma ferramenta muito complicada e isso demanda muito tempo, muito estudo. E, Thiago, obrigado. As portas da ESA estão sempre abertas para você. Conta sempre com a gente. E a todos os demais, uma excelente noite. E obrigado por terem participado. Valeu, pessoal. Abraço. E ficam os meus contatos aí. O Rafael depois podem passar para vocês. Parabéns aí pelo interesse nesse novo assunto, né, e sucesso na profissão. Abraço.